Oi, som. Isso aqui é mais alto. Alô, som. É igual. Alô, som. Parou. Vem primeiro. Então aí tá isso na frente. Essa é a que mais. A primeira, depois a gente fica sem voz nenhuma. Devia ser a última, gente. Ele repetiu demais. Eu vou pensar que ele diz Vou parar. esta é a hora da adoração. Como Bom dia. Alô, som. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Venha, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora. Vem, Essa é a hora da adoração. vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, assim como estás. Vem.
Cantem uma nova canção ao Deus eterno. Cantem ao eterno todos os povos da terra. Cantem ao eterno, louvem o seu nome. Anunciem sempre que Ele nos salvou. Digam em todas as nações: o eterno é o Rei. Queimou a terra em seu lugar e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Gritem de alegria diante do Eterno. A todos contem as maravilhas que Ele fez. O Eterno é grande e merece todo louvor. Deve ser temido, pois é o único Deus que de todas as nações o Eterno é o Rei. Queimou a terra em seu lugar e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Firmou a terra em seu lugar e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Ó Deus, tu és o meu Deus, procuro ansioso estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo, e a minha alma tem sede de ti. Como terra seca, tenho sede de ti. Quero então ver teu poder, em tua glória envolver o meu ser. Quero então ver
É o momento da ceia. Agora o pessoal vão sair, né? Semana que vem as crianças vão ficar, não vou sair mais não. Até a hora da oferta. É porque não pode participar da ceia, mas Vão ficar na ceia e na oferta, para aprenderem aos pouquinhos como acontece. tá. Mas só essa semana. A próxima semana essa questão. Reorganiza a reunião que tivemos ontem. Vamos continuar? Ixi, agora é 157. Certamente sobre si ele levou as iniquidades de todos nós. Ele foi ferido por nossas transgressões e foi transpassado na cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Foi julgado com tanta opressão, mas ficou calado. Da terra dos viventes ele foi tirado. Mas depois da dor ele viu a luz, e a vontade do Senhor concretizou-se em sua mão. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus, o nosso Salvador e nosso Redentor. Santo, 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 exaltem ao Senhor, o nosso Salvador e nosso Redentor. Bom dia, igreja.
Esse é o momento da ceia. É o momento onde a gente para refletir na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento de muita alegria, né? Jesus, ele é a glória de Deus. E como Deus, ele veio para esse mundo, passou por tudo que a gente passou. Jesus, ele sabe o quanto sofremos. Jesus conhece nosso coração como nenhum outro. Jesus, ele foi para a cruz para vencer a armadilha do pecado e nos trazer vitória. E é interessante pensar que o propósito de tudo isso, como diz na Escritura de João, ele veio para salvar aquele que estava perdido. Hoje nós somos mais que vencedores por causa dele. E eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Romanos, uma escritura bastante conhecida, Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presentes, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que ao comer do pão e beber do suco de uva que representa o seu sangue, que a gente venha meditar nessa vitória que Cristo trouxe para nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, obrigado por esse momento, Pai. Entro na Tua presença para te agradecer por mais um dia de vida. E é nesse momento da ceia, Pai, que a gente para refletir no que o Senhor fez por nós, Pai, na cruz, na vitória que o Senhor trouxe para nós. Hoje somos seus filhos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Fique com as orações de cada um aqui, Pai. Que o Senhor possa deixar nossas mentes, Pai, para o Senhor, Pai. Sei que temos muitas dificuldades durante a semana, Pai, mas esse é o momento de renovarmos a nossa força para mais uma semana. Mas obrigado por Jesus Cristo, Pai. Que eu te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Esse é o momento das ofertas, né? É um momento onde paramos para ofertar a Deus, de gratidão, um momento voltado para os membros dessa congregação, mas você, visitante, desejar ofertar, sinta-se à vontade. Vamos ler uma passagem lá em 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do verso 1, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, e a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicam insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Que exemplo, né? Era um povo que estava passando por várias dificuldades, várias situações. A palavra diz que eles eram, Eles passavam por uma severa tribulação e eles eram bastante pobres. Mas essas dificuldades não foram desculpas ou impediram de ofertar com generosidade. Pelo contrário, eles suplicaram, eles tinham desejo de ofertar, de participar desse momento. E eles viam isso como um privilégio. É um privilégio, irmãos, a gente ofertar a Deus. É um momento de gratidão. No verso 7 do capítulo 9, diz assim, Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que a gente possa ofertar a Deus com alegria. É isso que a Escritura nos diz. Que a gente venha ter uma mente com o pensamento de: é um privilégio eu ofertar a Deus, é um presente no qual eu me entreguei a Deus primeiramente para estar aqui e ofertar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, obrigado por esse momento, Pai. É um momento de adoração, é um momento de reverência, é um momento de presentear o Senhor, Pai, pelo amor, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, Pai, por ter dado uma prova de amor tão grande que foi o seu Filho, Pai. Mas obrigado por tudo. Fica com nossas ofertas. Essa oração que eu te faço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé. Como sempre, né, durante esse louvor nós possamos fazer nossa oferta. Confie no Deus eterno e faça o bem. Ore com toda segurança na terra prometida e sua felicidade esteja no eterno. Ele dará o que o seu coração deseja. Confie no Deus
segurança na terra prometida, e sua felicidade esteja no eterno. Ele dará o que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos de Deus eterno, confie nele e ele ajudará. Ele fará que sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Oh, 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 como o sol do meio-dia. Oh, oh, como o sol do meio-dia. Confie no Deus eterno e faça o bem. More com toda segurança na terra prometida, e sua felicidade esteja no eterno. Ele dará o que o seu coração deseja. Ponha sua vida Nas mãos do Deus eterno, confie nele e ele ajudará. Ele fará que sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Oh, oh, Como o sol do meio-dia, oh, oh, como o sol do meio-dia. Podemos sentar. Fique à vontade. Amém. Paz de Cristo, irmãos. Bom dia. É sempre um prazer estar com os irmãos aqui, né? No domingo pela manhã. É o dia que a gente se revigora espiritualmente, une as nossas forças, reabastece nosso tanque espiritual. Então é muito bom para nós estarmos aqui nessa manhã para adorarmos a Deus. Eu peço, irmãos, licença para dar um aviso antes de nós começarmos a mensagem de hoje, né? Foi acordado ontem, junto com o conselho e alguns líderes também da nova geração, que a partir do próximo domingo, as crianças e adolescentes ficarão conosco aqui no culto até o horário da mensagem, para que eles possam vivenciar também a ceia, a oferta, para que eles possam aprender, né, como é servir ao Senhor. Nós estamos nesse treinamento e sabemos que nós estamos passando, né? Eu estou da metade da vida em diante já, então são essas novas crianças, adolescentes que vão crescer e que vão estar aqui servindo ao Senhor brevemente. Então eles precisam estar integrados com a igreja, precisam aprender a respeito da devoção na ceia, na oferta. Então o Marcelo pediu, juntamente com o conselho, para comunicar que a partir do próximo domingo eles estarão conosco aqui até o momento da mensagem. E aí, quando a pessoa que for trazer a mensagem se levantar, eles vão seguir para salas, para suas respectivas salas da nova geração. Amém? Irmãos, nós vamos hoje tratar de um tema muito importante, que é acerca da ascensão de Jesus. É um tema que impacta a nossa vida cristã e nós vamos aprender um pouquinho sobre eles. Como é que essa ascensão de Cristo impactou a nós individualmente e impacta a gente como igreja também. Então, para tanto, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Que nos dizem: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo.
Apareceu-lhes um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu convido os irmãos a uma oração para darmos início à reflexão da palavra. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos na tua casa nesta manhã. Nessa manhã, Senhor, abre os nossos corações para o entendimento da tua palavra, para que possamos compreender, Senhor, as tuas verdades, o teu ministério, e que nós, enquanto igreja, possamos ser, Senhor, influenciados e também estimulados, Senhor, a fazermos a tua obra, a levarmos a mensagem do teu evangelho e darmos continuidade, Senhor, ao processo de salvação que se iniciou na tua morte e na sua ressurreição. Permanece conosco nesta manhã. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu bem falei, na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a ascensão de Cristo. E a ascensão de Cristo, ela está relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro esse que foi escrito por Lucas, né? Lucas, ele escreveu o Evangelho, segundo Lucas, e o livro de Atos. E o livro de Atos é como se fosse uma continuidade do livro de Lucas. É tanto que o capítulo final de Lucas fala acerca da ascensão de Jesus, e o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos também trata sobre a ascensão de Jesus. Alguns teólogos e historiadores dizem que originalmente esses 2 livros estavam juntos, e que no momento de fazer o cânon sagrado é que houve essa divisão entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. É interessante também, irmãos, nós pensarmos que esses 2 livros, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, foram endereçados a uma pessoa, chamado de Teófilo. Há também uma controvérsia entre alguns estudiosos que dizem que esse Teófilo era um homem histórico. Possivelmente era um soldado romano ou um chefe romano, porque Lucas o chama de excelentíssimo. Excelentíssimo Teófilo. Então, por conta desse pronome de tratamento, isso demonstra que era uma pessoa que tinha uma patente alta ali no exército romano. Porém, alguns outros estudiosos dizem que não, que a palavra Teófilo no grego quer dizer amigo de Deus. E que esse livro pode ser endereçado a qualquer um de nós, que somos amigos de Deus. Então, há essas controvérsias aí. Mas é importante lembrarmos, irmãos, que esse fato aqui é um fato histórico. E Lucas, como a Bíblia relata, ele era um historiador. Lucas era médico e era também um historiador. O relato do Evangelho de Lucas é um relato muito minucioso. Marcelo é historiador e sabe que a historiografia é feita, né, com relatos que podem ser tratados ali de forma fidedigna. Então, Lucas, dos evangelistas, foi aquele que buscou os relatos mais minuciosos e mais fidedignos. E ele trata de uma questão muito importante, que é a ascensão de Jesus. Lucas é o único que fala que Jesus passou 40 dias entre a sua ressurreição, esse momento de 40 dias de preparação para que fosse subir ao céu, como Marcelo colocou aqui no início. E se nós observarmos, irmãos, esse número 40 na Bíblia é um número bastante importante. Todos ou muitos homens de Deus ali tiveram 40 dias de preparação. Jesus passou 40 dias no deserto. Então é um número que mostra ali uma completude. Jesus morreu e ressuscitou, mas ele precisava ainda
tratar com os seus discípulos e dar-lhes as últimas instruções, porque ele iria subir ao céu, mas a igreja iria continuar. A missão que ele começou a partir da pregação do Evangelho precisava continuar. Então esses 40 dias foram pensados por Jesus como uma preparação final, para que ele pudesse ali instruir os seus discípulos e os apóstolos acerca do Evangelho e da continuidade da sua mensagem. É importante lembrarmos também que essa ascensão de Jesus, ela ocorreu no Monte das Oliveiras, né, como Lucas também relata, ali próximo a Jerusalém. E o que essa ascensão de Jesus representa para nós espiritualmente? Primeiro ponto, irmãos, o fim do ministério terreno de Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita e passa mais 40 dias aqui na terra ensinando acerca da verdade do Evangelho, fisicamente ele iria partir. Então o ministério terreno de Jesus estava sendo ali encerrado. Não que ele fosse encerrado como algo que ia acabar, mas esse Jesus histórico, esse Jesus físico, iria não estar mais conosco aqui. Porém, isso possibilitou que aquele Jesus histórico, que estava restrito a um grupo ali de Jerusalém, pudesse estar em nós hoje. E nós vamos perceber isso aqui através da mensagem. Segundo, a ascensão de Jesus, ela demonstra a exaltação e a entronização de Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele se assentou à destra de Deus. Ele hoje reina, ele é um rei. A gente pode ver que esse mundo está em guerra, a gente pensa que Deus não está agindo, mas Deus está no trono. Jesus está no trono, à destra de Deus. Então, o momento da ascensão foi Deus mostrando ao mundo que Jesus estava sendo ali entronizado e exaltado como Deus. Terceiro ponto muito importante, irmãos, é o início do reino espiritual de Jesus. Se nós voltarmos lá para o texto bíblico, eu convido os irmãos a voltarem. No versículo 6, os apóstolos indagaram a Jesus dizendo: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? No 7, Jesus diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Irmãos, até esse momento, muitos discípulos de Jesus não tinham entendido ainda acerca do reino espiritual. Muitos deles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino físico, que Jesus fosse libertá-los do jugo romano, que Jesus ia vir ali como um rei poderoso, supremo, no cavalo branco e destruir aquele império romano. Jesus não veio fazer isso. Jesus estava demonstrando que com a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão principalmente, ele estaria dando o pontapé inicial para um reino espiritual. Ele vive, ele reina, mas as dificuldades que aquele povo ali tinha iriam persistir. Porque o reino de Jesus era um reino espiritual e não um reino terrestre. E uma coisa muito importante também, meus irmãos, é que a ascensão de Jesus, ela demonstra para nós também a promessa do retorno. Jesus, ele foi, mas ele deixou claro que iria retornar. E eu convido os irmãos a voltarmos ao texto bíblico, quando no capítulo 1, no versículo 11, ele diz: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A ascensão de Jesus, ela foi visível. De forma milagrosa, Jesus subiu ao céu e ali foi envolto às nuvens. Então aqueles que estavam ali testemunharam de forma ocular. E assim também, irmãos, será o retorno de Jesus. Deixou claro ali uma promessa que Jesus vai voltar. Nós temos essa esperança. Um dia nós veremos ao Senhor. Então o versículo 11 ele deixa claro que essa ascensão de Jesus não foi uma ida para sempre, mas foi até breve. Um dia nós veremos o Senhor raiar das nuvens, nas nuvens, e nós estaremos com o Senhor eternamente. Amém? Porém, meus irmãos, as consequências da ascensão, elas se manifestam de forma pessoal e também para a igreja de forma coletiva. Primeiro, com esse momento da ascensão, Cristo cumpriu ali a sua missão terrena, como eu tinha falado aos irmãos. E também a Bíblia fala, né, e confirma a messianidade de Cristo. Cristo era o Messias aguardado.
Cristo era o Messias de Deus. Naquele momento, na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, centenas de homens diziam ser o Messias, mas nenhum deles passaram por uma morte de cruz e ressuscitaram. Nenhum deles, meus irmãos, foi assunto ao céu como Cristo foi. Então esse momento da ascensão de Cristo demonstra também a sua messianidade. E eu convido os irmãos a nós lermos 2 textos. O primeiro se encontra em Atos, capítulo 2. Vamos ler os versículos 33 e 36. Atos capítulo 2, no versículo 33, ele nos diz: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E o 36 nos diz: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Deus estava mostrando ali ao mundo e aos apóstolos que aquele Senhor, aquele Rei, estava sendo exaltado, estava sendo glorificado, estava subindo ao céu para estar ali à destra do Deus Pai, e ali demonstrando a sua messianidade. Ele é o Messias aguardado. Ele não era um mentiroso, um impostor, que se dizia ser filho de Deus. Todos os fatos ali demonstraram que ele era realmente o Messias de Deus. Outro texto muito importante, irmãos, que eu convido os irmãos a lerem também, é Filipenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 9 e 11. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Que nos dizem: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a ascensão de Jesus mostra esse poder. Ele não era apenas Senhor enquanto ele estava aqui nessa terra, enquanto ele estava ali ensinando os seus discípulos, mas agora ele se tornou Senhor e Rei, e ele reina e vive à destra de Deus Pai. Então é isso, irmãos, que fortalece a nossa fé. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que ele é Senhor das nossas vidas. Quando nós confessamos a Jesus como um Salvador, nós também o confessamos como um Senhor. Nós temos que entender esse senhorio de Cristo. Eu não posso me dizer cristão, aceitar a salvação de Cristo, mas não me submeter ao senhorio de Cristo. Essas duas coisas precisam estar ali em conjunto. Ele é meu Salvador e o meu Senhor. Porém, meus irmãos, a entronização de Jesus não significa que ele se ausentou completamente do mundo, mas nesse momento ele não está mais limitado ao tempo e ao espaço físico. Naquele momento, como eu falei, o Jesus histórico, o Jesus que veio à terra, que se encarnou e se tornou homem, estava ali limitado fisicamente como homem àquele local, aquele espaço físico. Porém, quando Jesus Cristo morre, ressuscita e é assunto ao céu, ele diz o que em sua palavra? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A ascensão de Cristo mostra também esse fim dessa limitação. Quando nós olhamos para a nossa vida humana, nós somos limitados. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele não tinha limitação alguma. Mas do ponto de vista humano, ele tinha suas limitações. Então, a morte, a ressurreição e principalmente a ascensão de Cristo coloca fim, irmãos, a essa limitação humana. Cristo vive, Cristo reina. E aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor está presente. Ele está em nosso meio nesse momento. E nós glorificamos a Deus por isso, irmãos. Porque Ele pôde estender o seu ministério para os 4 cantos dessa terra. Então ela colocou fim à questão física, mas para nós, enquanto igreja, o Senhor se faz presente aqui. E uma coisa muito importante, irmãos, 2 na verdade, é que com a ascensão de Cristo, nós passamos a ter ali 2 consequências para a igreja. Primeiro, que foi a descida do Espírito Santo. E segundo, a missão da igreja. Hoje nós estamos aqui dando continuidade àquilo que Jesus iniciou.
Para tanto, eu convido os irmãos a lerem 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler 2 versículos, versículos 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Que nos dizem: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A partir do momento que Cristo subiu ao céu, nós dizemos que o Espírito Santo passou a assumir esse papel de estar conosco. E não apenas estar conosco, irmãos, mas estar em nós. Nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. O Jesus físico não se encontra mais presente aqui, mas o ministério do Espírito Santo passou a ser feito em nós de forma muito mais forte. Nós não estamos apenas com Jesus, Ele está em nós, através do Espírito Santo que em nós habita. Quando nós descemos as águas batismais, nós passamos a ser ali, templo e morada do Espírito Santo. Eu peço aos irmãos para voltarem ao texto, Atos 1, para a gente compreender melhor acerca dessa verdade. No versículo 8, ele nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, não existe cristianismo sem a ação do Espírito Santo. Se eu chegar aqui, irmãos, vazio, eu posso falar as palavras mais bonitas que existem. Eu posso ter a maior eloquência do mundo. Eu posso ser o maior orador do mundo. Eu posso falar aqui palavras bonitas da língua portuguesa. Mas se nós não tivermos a atuação do Espírito Santo, serão palavras vazias. O apóstolo Lucas, o discípulo, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não existe evangelho, irmãos, sem poder. A palavra poder aqui no grego é dínamos, que é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. A palavra dinamite, ela causa uma explosão. O Espírito Santo causa essa explosão em nós. É o Espírito Santo em nós que nos faz amar o irmão, que nos faz ir em busca daquele que não está vindo à igreja, que faz pregar o evangelho àquele que está perdido, ajudar os nossos irmãos que precisam. Irmãos, por nós mesmos, nós não vamos conseguir isso. Se nós não estivermos ligados com o Senhor e com a ação do Espírito Santo, com esse revestimento de poder, nós não iremos conseguir. Então ele nos deu uma instrução aqui, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É o poder do Espírito Santo que nos motiva a orar. É o poder do Espírito Santo que nos motiva a ler a Bíblia. É o poder do Espírito Santo que nos motiva a jejuar, a estarmos em comunhão. Muitas vezes, irmãos, a gente está em casa, domingo de manhã, trabalhou a semana todinha, está cansado. Qual é o nosso desejo? Ficar deitado. Mas é o Espírito Santo que nos motiva. Vá à casa do Senhor. Vá adorar o Senhor. Lute. A semana foi difícil, a distância é grande, o cansaço é grande, mas vá adorar o Senhor. Então é esse revestimento de poder que a ascensão de Cristo nos possibilitou. Nós hoje temos o Espírito Santo que nos motiva, que nos anima, que nos fortalece, que nos consola e que nos dá poder, irmãos. Poder para vencer a nós mesmos, poder para vencer o pecado e poder para anunciar a mensagem do Senhor. Então, para a igreja, o primeiro elemento da ascensão de Cristo foi esse poder que foi derramado em nós. E o segundo também, meus irmãos, ainda no versículo 8, eu peço para os irmãos voltarem lá, é que ele nos instrui acerca da missão da igreja. Nós iríamos receber esse poder apenas para ficar em nós? No finalzinho do versículo ele diz, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse poder que nós recebemos, irmãos, não é nosso. Ele é dado por Deus. Nós somos apenas administradores. Mas o maior interesse do Senhor a nos dar esse poder do Espírito Santo é anunciar o Evangelho.
Hoje nós estamos aqui adorando a Deus porque alguém se predispôs a trazer a mensagem do Evangelho para nós. E nós, enquanto igreja, precisamos dar continuidade, irmãos, a esse ministério. Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, nós fomos batizados, hoje somos membros aqui da igreja, estamos em comunhão, amamos os irmãos, ajudamos os irmãos, mas vai ficar só nesse grupo aqui? Jesus nos convida, Jesus nos deu o ID, para que nós possamos levar esse evangelho, irmãos. Falar do amor de Cristo àqueles que precisam, não só em Jerusalém, mas toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Hoje nós estamos aqui em Jardim São Paulo, em 2025, ouvindo a mensagem do evangelho. É porque esse dinamismo da igreja cristã vem ocorrendo desde o momento que Cristo encheu seus apóstolos ali com o Espírito Santo. E nós temos essa tarefa, irmãos, de, como igreja, dar continuidade a isso. Então que nesta manhã, meus irmãos, nós possamos nos sentir encorajados a levarmos a mensagem do Evangelho, a falarmos do amor do Senhor, a nos movimentarmos, a sermos dinâmicos enquanto igreja. Falar com o nosso vizinho, falar com um colega do trabalho, falar com um parente, convidar, estudar a Bíblia com o irmão, marcar um tempo com o irmão, para que nós possamos dar continuidade a esse chamado de Deus. E por fim, meus irmãos, mais uma vez eu peço para os irmãos voltarem para o versículo 11, para que a gente possa refletir acerca dessa promessa. Quando os discípulos viram Jesus subir aos céus, possivelmente eles ficaram ali muito angustiados. Como era bom o nosso Senhor aqui, o nosso mestre, o Rabi da Galileia, nos ensinando, nos moldando, nos instruindo. Aqueles homens e mulheres tiveram a oportunidade de aprender fisicamente com Jesus. Imagine, irmãos, a gente sentar e ouvir Jesus falar, dizer: Pedro, melhora esse temperamento. Pedro, deixa de ser explosivo. Não é? Tomé, deixa de ser incrédulo. Então, quando eles viram aquele Jesus subindo aos céus, dentro dos seus corações, possivelmente, eles sentiram angústia. O nosso mestre está partindo. Mas ali houve uma promessa de que esse mestre vai voltar. Os dois homens de branco disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Nós adoramos a Cristo, nós levamos a mensagem do Evangelho, nós recebemos o poder do alto. Jesus reina, Jesus vive, Ele está entronizado, mas um dia Ele vai voltar. E que possamos estar preparados, irmãos, alegres, confiantes, porque aquele que prometeu, Ele não mente, Ele é fiel. Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa rica oportunidade que tivemos de aprender um pouco sobre a Tua Palavra nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, para que possamos dar continuidade à Tua missão, que possamos permitir que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações, nos dê poder, nos dê dinamismo para levarmos a mensagem do Evangelho para aqueles que precisam. Há tantos, Senhor, perdidos, sem conhecer a Tua Palavra, sem conhecer a salvação, que possamos, enquanto igreja, Senhor, ser motivados a levarmos a Tua Palavra para aqueles que necessitam. E que possamos também, Senhor, guardar firme a esperança em nosso coração, que um dia o Senhor voltará, e que possamos manter, Senhor, as nossas vidas em santidade, para um dia te vermos na glória. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos pôr de pé. Quando Deus criou o mundo e os anjos lá do céu, Eterno é o nosso Deus. houve raios e relâmpagos saindo de suas mãos. Eterno é o nosso Deus. E Deus não estava brincando ao expulsar Adão e Eva, porque desobedeceram e quebraram a lei. Ele volta muito em breve e espera que saibamos. Eterno é o nosso Deus. O eterno é o nosso Deus e Rei.
Quando a escuridão cobria a imensidão da noite, Eterno é o nosso Deus. e com uma só palavra Ele criou a luz. Eterno é o nosso Deus. Através de suas promessas realizou todos os seus planos. Por graça e compaixão Ele morreu na cruz. Não se esqueça nem um dia de dizer para as pessoas: Eterno é o nosso Deus. o Eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O Eterno é o nosso Deus. O Eterno é o nosso Deus e reina acima dos céus com amor, justiça e poder. O Eterno é o nosso Deus. O Eterno é o nosso Deus. O Eterno é o nosso Deus. Queria só terminar com os avisos. Ontem tivemos reunião com os irmãos que servem em grupos na igreja e foi muito especial essa reunião. Bora. Nessa reunião a gente conseguiu escutar as várias áreas da igreja, as necessidades. Foi um primeiro encontro, então foi um encontro mais de apresentação, de escuta. Foi bem especial ouvir cada um e ver as demandas, né, as vitórias também. E a partir dessa reunião a gente começou já um esquema de programações para esse segundo semestre. Então essa semana a gente vai começar a divulgar as programações desse segundo semestre. E aí a gente vai mandar no WhatsApp da igreja. E alguma dúvida a gente pode conversar pessoalmente. Então a gente essa semana vai começar a passar as programações. Pode ter alguma alteração devido a algum feriado, né, alguma necessidade, mas a partir de algo que a gente já tem pensado, né, a gente vai caminhar nesse sentido, tá bom? Um outro aviso. Apresentar. A gente passou para os irmãos um formulário de cadastro pedindo algumas informações, né, sobre data de batismo, aniversário, idade, endereço. A gente queria muito pedir, sabe, irmão, se você não preencheu, que você preencha, né, que leve em consideração mesmo, sabe, essa demanda. Nem todos ainda preencheram esse formulário, é online. Se falar no Google, né, você entra no link e vai colocando seus dados. Se tiver alguma dúvida assim para manejar, fala com o irmão que é da igreja em casa que você participa. Fala, estou tendo dificuldade, eu não sei como é que preenche, está dando erro, tá? Aí conversa, né, faz junto talvez. E a gente vai tendo essas informações que são bem importantes também para a gente planejar, né, algumas coisas também, aniversário também. Então, enfim, então que Deus nos abençoe, né, que a gente tenha uma ótima semana. Nosso culto está encerrado. Amém.